Então, pessoal, a nossa filha, ela nasceu com uma síndrome rara, que a gente acabou até descobrindo depois, e por causa disso ela tem dificuldade de se alimentar, e a gente não sabe especificamente o que acontece, por que acontecem essas dificuldades, e ela também tem uma fissura no céu da boca, e ela pode ter outras consequências que a gente também está pesquisando, assim, né? Mas pessoalmente, falando sobre a situação, eu acho que nenhum pai espera que o filho nasça com algum problema, né? E quando a gente se encontra nessa situação, a gente sempre fica com um misto de ansiedade e às vezes até desespero, né? Mas o que Deus tem feito a diferença para mim é, primeiro, viver a cada dia. Eu acho que essa é a grande situação, assim, a cada dia a gente encontrar conforto em Deus e tentar não parar e falar, nossa, o que vai acontecer amanhã, ou o que a gente vai descobrir amanhã, ou como que vai ser a cirurgia dela. Eu acho que essa é a grande questão. Mas eu acho que a grande dificuldade é a incerteza, né? A gente vive num mundo de tantas certezas e quando a gente encontra algo na nossa vida que a gente não sabe o que é, né? A gente está vivendo agora uma situação que a nossa filha está vomitando, a gente não sabe por quê. O nosso conforto em Deus é que tem um Deus que nos ama e que é o melhor para a gente. E mesmo na dificuldade, Ele está conosco, e eu acho que isso conforta nessa caminhada, assim. Eu acho que é algo que fez a diferença. Não sei, amor, que para você para mim também tem sido viver um dia de cada vez. Nem sempre eu consigo, então tem dias que eu acordo bem angustiada e daí no decorrer do dia, conforme eu vou orando, vou lendo a Bíblia e tal, vou me acalmando. Então eu tenho altos e baixos, assim, e também esses vômitos dela assustam a gente, então às vezes ela tá dormindo, a gente acorda assustada com o vômito e daí ela chora, então essa situação causa uma tensão natural da própria situação. Então a gente tá assim constantemente orando e pedindo a ajuda de Deus, né? Que eu acho que é a única maneira de lidar com isso, né? Sem Deus nessa situação, eu acho que é o desespero só que viria, né? Então, às vezes vem o desespero, mas daí a gente tenta voltar para Deus, né? Novamente. E o que eu vejo, assim, é que desde que a Luana nasceu, foram 2 internações em UTI, 2 outras internações sem ser em UTI. Uma delas durou uma semana, assim, e foi muito difícil, porque saía o acesso, saía a sonda. Então, eu acho que só por Deus mesmo que eu consegui enfrentar a situação, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tive pavor de hospital, às vezes desmaiava de entrar no hospital e fiquei firme, né? Assim, consegui acompanhar a Luana, ficar com ela. É difícil, mas Deus tem sustentado, né? Só por Ele mesmo. Então é isso, assim, para mim é uma montanha de emoções, né? Dias bons, dias ruins, mas tentando viver um dia de cada vez, na dependência de Deus e tentando aprender também com a situação, né? E orando pela vida da Luana, né? Para que ela fique bem e que a gente tenha uma perspectiva de esperança. Porque às vezes, se a gente fica olhando só para a situação, a perspectiva é de aflição, né? Então, tem dias mais aflitos, dias menos, mas um dia de cada vez é o que a gente está tentando viver, né? E é isso daí. E para mim também tem essa questão de aproveitar todos os momentos também, né?
eu acho que mesmo quando a gente foi para a UTI, foram momentos que eu consegui tirar a alegria daqueles momentos, porque se a gente ficar muito querendo um milagre, né, eu acho que nem sempre Deus quer esse caminho. E mesmo quando a gente estava na UTI, de estar vivendo aquilo, de estar amando minha filha e estar se relacionando, eu acho que é o que eu tiro de tudo isso, é aproveitar até os momentos que poderiam ser terríveis como momentos de você estar vivendo e estar amando e estar se relacionando. Eu acho que é um pouco do que fica e um pouco do que Deus talvez queira para nós. E agora você falando, lembrei também que mesmo diante de toda a situação, né, Deus dá momentos assim felizes, né, e cada avanço dela é uma super alegria. Então, semana passada ela começou a falar as primeiras sílabas, e quando ela começou a sentar, então cada coisa é uma alegria mesmo, né, como um bebezinho que traz alegria, que traz coisas boas para a família. A Luana traz para nossa família essas coisas boas, né? A gente fica tenso com os vômitos, com a saúde dela, como vai ser, mas ao mesmo tempo ela traz muita alegria para nossa família também. É isso aí. Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda à Igreja Batista do Prado. Espero que seja um tempo bem valioso para você, para sua família, de cantar o que Deus está fazendo, o que Ele fez e como Ele é digno do nosso louvor. Então eu te convido a abrir o seu coração e cantar comigo sobre as maravilhas desse Deus. Manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama o teu louvor, e ao Deus que tudo criou. As obras manifestam as maravilhas, Senhor. Vamos mais uma vez, do começo. Os céus manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama o teu louvor, e ao Deus que tudo criou. Deus
muito bom a gente se encontrar, mais um domingo, e estar junto com você, com a sua família, e contar das maravilhas do amor do nosso Deus. A gente ouviu agora o testemunho do Gui, sobre como Deus tem conduzido eles de uma forma excepcional, com toda essa situação, especialmente da Luana. Então continue orando por eles, e continuemos orando para que Deus traga uma transformação de caráter, onde as pessoas só imaginariam desespero, e algo que vire testemunho de como Deus é poderoso, é maravilhoso. Mesmo onde humanamente só tem dor, só tem transtorno, Deus pode trazer coisas, uma manifestação maravilhosa de quem Ele é no nosso meio. Amém? Vamos continuar cantando e lembrar que a nossa fé, a nossa segurança, não está no que a gente pode fazer com o nosso braço, com as nossas forças, mas está no nome do nosso Senhor Jesus, está nele, no nosso Senhor Jesus. Vamos cantar? Agora, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E Ele vai voltar. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Ao olhar para as montanhas, ao olhar para a natureza, ao ver a luz do sol a raiar nas nuvens, vejo sua poderosa mão que tudo criou. Céus e terra formou, e esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. Os céus e as cores que em tudo se combinam, perfeita harmonia do autor da criação. Foi Ele quem me fez e quem
lá do começo, mais uma vez. Ao olhar para as montanhas, Ao olhar para a natureza, ao ver a luz do sol, ao raiar das nuvens, vejo sua poderosa mão que tudo criou. Céus e terra formou. Esse mesmo Deus que tudo fez é o que me transformou. os céus e as cores que em tudo se combinam, perfeita harmonia do autor da criação. Foi Ele quem me fez e quer me guiar. Não posso resistir a um Deus tão grande assim. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Não posso me esconder, quero estar junto a ti. Sua presença é o que eu desejo. Que os meus lábios e em tudo que eu fizer agrade o teu coração. Ele é tudo que eu preciso. Ele é, mesmo que eu não compreenda. Esse é o Deus do impossível. Faz-me vê-lo mesmo sendo invisível. Esse é o Deus que me salvou. Esse é o Deus. Esse é o Deus que me salvou. Abaixe sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Ó Senhor Deus, que privilégio te conhecer, que privilégio poder contar das tuas maravilhas no nosso meio. Por isso que o salmista fala: louvem a Deus, louvem ao Senhor todos os povos, porque a sua misericórdia, o seu amor leal dura para sempre. Ó Deus, temos tanto para falar, e nós reconhecemos que a nossa vida, sem a tua presença, sem o teu agir, ela ficaria completamente desnorteada, sem propósito. E nós te somos gratos, queremos te reconhecer. Nós também trazemos diante de ti, ó Pai, tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo onde nós erramos, com palavras, com pensamentos, com ações, com omissões. E diante do teu trono, diante do trono do Deus Santo, nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos: perdoa-nos, Senhor, dá-nos a chance de recomeçar mais uma vez. Nós te confessamos isso e pedimos a tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, nós te agradecemos porque sabemos que temos perdão e misericórdia aqui contigo. Queremos também pedir por aqueles no nosso meio, aqui na igreja do Prado, que estão sofrendo com a pandemia do coronavírus, seja pela doença, seja por sequelas dessa doença, seja por como isso está afetando o trabalho, o salário, o sustento dessas pessoas. Pedimos que o Senhor também tenha misericórdia desses e daqueles que estão próximos de nós, que nós amamos, da nossa família, os nossos vizinhos, colegas, amigos.
e pedimos que o Senhor haja no nosso país para melhorar essa situação e haja para dar responsabilidade e sabedoria para aqueles que têm maior poder nas decisões de saúde pública, nas secretarias, nos governos, na presidência, no Congresso. Cuida do nosso país, ó Deus, numa fase tão conturbada. Nós também queremos lembrar de pedir para que o Senhor agora fale com cada um de nós e nos traga esperança, nos traga também um ar de renovo por meio da Tua palavra que vai ser agora estudada com o Padilha. Abre os lábios do Padilha para falar conosco e que não seja só opinião dele ou ideias dele, mas seja o Teu querer falando conosco e nos dando alimento para essa semana. Nós Te agradecemos por isso, Te pedimos tudo no santo nome de Jesus. Amém. Vamos agora para o nosso tempo de estudo. Que Deus fale conosco. Boa noite, tudo bem? Como estão vocês? Espero que na paz do nosso Deus maravilhoso. Estamos numa série sobre lançar sobre Deus as nossas ansiedades, né? E a semana passada nós vimos com o Elcio sobre lançar no passado as nossas ansiedades do passado, né? Hoje vamos ver sobre lançar as nossas ansiedades do presente. E o tema de hoje, que me foi passado aí pelo Supimpa, é estresse e burnout. É uma coisa séria, burnout. Eu não sou especialista em burnout, mas andei dando uma olhada aí sobre burnout. O nosso texto básico está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é? O que é estresse para você? Como você definiria estresse? Você já sentiu alguns sintomas do estresse? Mãos transpirando, pele arrepiada, preocupações. Você já sentiu, obviamente, alguns sintomas do estresse, não é? Alguns sintomas da pressão. A palavra estresse vem do inglês pressão. Eu li uma vez que os estudiosos estavam observando uma casa que estava recebendo uma nevada. E essa neve ia se acumulando no telhado e fazendo uma certa pressão no telhado. E a neve foi se acumulando, a nevada não parava, até que a quantidade de neve foi maior do que a capacidade de resistência daquele telhado e a casa ruiu. E eles deram esse nome a essa pressão, né? Deram um nome de estresse, né? Esse tipo de pressão. E esse termo depois foi usado aí na psicologia pelos especialistas para definir uma situação de muita pressão, não é? E o burnout é uma pressão excessiva, é algo extremamente absurdo, não é? Eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, eu vou tentar fazer uma pequena ilustração com vocês. Vamos supor que esta caixa seja a nossa estrutura emocional de resistência a problemas diversos, né? Ou causados por nós mesmos, porque às vezes a gente lota a nossa agenda com responsabilidades, metas e compromissos, né? Ou causados por fatores externos, por terceiras pessoas, um acidente, uma enfermidade que vem sem a gente esperar, né? O falecimento de um familiar, de uma pessoa querida e outros tipos de problemas. Vamos supor que esta caixa seja a nossa estrutura de resistência ao estresse, à pressão, a problemas, a tensões. Na vida, nós temos algumas situações que se apresentam e que são problemas e a gente às vezes define como bucha, né? Bucha é algo muito áspero,
que machuca a pele, a gente usa aqui em casa para tomar banho, obviamente, né? A Mari tem a dela, eu tenho a minha, né? E a gente usa a bucha porque ela é áspera. Então, às vezes a gente chama problemas de bucha, né? Porque são ásperos, são difíceis de a gente lidar com eles. E essas buchas, elas fazem uma certa pressão sobre nossas estruturas emocionais do dia a dia. Nós temos outros problemas que se apresentam na vida, né? E que nós chamamos de pepinos. Pepinos que nós temos que descascar e comer e digerir. Eles são indigestos, né? O pepino é conhecido como algo indigesto. Eu aprendi um truque que se a gente deixar um pouquinho da pele, ele fica menos indigesto, mas tem gente que come pepino, não pode comer pepino à noite porque é indigesto. E nós temos esse termo de pepino para problemas que se apresentam na nossa vida e que também fazem uma certa pressão sobre a nossa estrutura. E nós temos outros tipos de problemas que se apresentam na nossa vida que nós chamamos de abacaxi. Abacaxi tem que ser descascado, ele tem uma pele dura, ele às vezes é ácido, ele tem essa coroa aqui espinhosa, não é uma fruta muito fácil de lidar. E esse tipo de problema, de pressão que vem sobre as nossas vidas também exercem força em cima das nossas estruturas e às vezes a nossa estrutura não está forte o suficiente para resistir a essas pressões da vida e desaba. Quando desaba, a gente entra em colapso, a gente entra em crise. Eu fico pensando que na vida espiritual, na vida do nosso relacionamento com Deus, o que importa realmente é aquilo que Deus quer para a nossa vida, numa intimidade com Ele, não é? A gente muitas vezes está vivendo muito focado nas circunstâncias deste mundo, nas metas que são apresentadas pelo mundo ou que nós nos propomos para alcançar, né, com base em valores deste mundo. E os valores deste mundo não são os valores de Deus, não é? Os valores de Deus, em primeiro lugar, são aqueles que estão diretamente relacionados com a nossa intimidade com Ele, com o nosso relacionamento íntimo com Ele. Essa é a base. Porque se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Deus, a nossa vida não vai refletir a vida daquele que é um seguidor de Cristo, um cristão. O que as pessoas estão vendo quando olham para a nossa vida? Que tipo de testemunho a nossa vida dá e expressa e reflete na vida daqueles que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem a Cristo? Será que nós estamos transmitindo para eles algo que realmente vem de Deus? Eu me lembro de uma vez um líder cristão, ele estava muito ansioso, muito preocupado, muito nervoso, muito estressado, e ele foi ao médico e contou ao médico que ele estava muito nervoso, muito preocupado com as situações, os programas que ele tinha que fazer, as metas que ele tinha que alcançar, até que num determinado momento o médico perguntou para ele se ele tinha alguma religião. E ele falou, sim, eu sou cristão. E nesse momento, então, ele parou para pensar, falei, caramba, eu sou cristão e estou aqui preocupado, nervoso, ansioso. A Bíblia diz para não andar ansioso, né? Em Filipenses 3, capítulo 4, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas e orações em ação de graça, né? Então eu sempre fiquei pensando nisso, poxa, como que a gente pode, como cristão, viver tendo paz, tendo tranquilidade, administrando bem as pressões que elas vêm, não são inevitáveis, ou pressões que a gente mesmo se impõe, ou pressões que são impostas sobre nós. Como administrar isso e não ficar ansioso? Eu não sei se você tem problema de ansiedade, mas eu sempre tive muito problema de ansiedade, né? Na minha vida profissional, a gente tem uma pequena empresa há 30 anos praticamente, e durante todos esses 30 anos a gente passou por muitos problemas, muitas pressões e que geraram ansiedade, né? Tiraram o sono, né, da noite, né? Eu me lembro que numa certa ocasião chegou uma pessoa na nossa empresa, quando era lá na SIC ainda, na cidade industrial de Curitiba, uma pessoa com um nome muito influente aqui no estado do Paraná, com força política, com muita força política, com muita força financeira e econômica,
né, foi nos visitar, olhou o nosso negócio e disse para mim diretamente: eu vim aqui para acabar com o seu negócio. E eu fiquei pensando, falei, bom, você realmente tem capacidade de acabar com esse negócio, né? Pela força política que você tem, com a força econômica que você tem, financeira, você pode acabar. Isso causou um estresse em mim, porque eu não sabia o motivo de ele dizer esse tipo de coisa, não é? Ele estava atrás de borracha, ele queria toda aquela borracha que nós tínhamos lá, né? E ele achava que ele tinha que acabar com o meu negócio para poder obter aquilo que a gente estava obtendo. Depois da noite eu fiquei pensando, Senhor, esse negócio é teu, não é meu. Esse ministério que a gente considera como ministério é teu, não é meu. Eu estou aqui para te servir. Então, Senhor, se o Senhor quiser acabar com esse negócio, se o Senhor quiser que esse camarada acabe com esse negócio, ele vai acabar. E o Senhor é da tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não é isso? Então, eu estou nas tuas mãos e eu estou tranquilo. E entreguei, né, como diz o texto de 1 Pedro 5,7, lancei sobre Deus a minha ansiedade. Nós temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Várias vezes na minha vida profissional, aí na empresa, a gente passou por muitos momentos de pressão, de dúvida, de ansiedade. Eu me lembro em momentos que subiam os fretes marítimos de uma maneira absurda e o nosso negócio de exportação ficava totalmente inviável. Os clientes não queriam mais comprar, a gente não tinha mais para quem vender. E eu dizia, Senhor, e agora? Como é que nós vamos fazer, né? Ficou totalmente inviável, né? Ou concorrentes que entram no mercado e volta e meia isso acontece e começam a fazer estripulia com preço e com situações desleais às vezes e danificam o mercado, prejudicam o mercado, a gente fica sem a matéria-prima, sem condições de vender ou de comprar, né? Ou como nós já tivemos, infelizmente, acidente de trabalho, né? Nós já tivemos uma vez, eu me lembro que um funcionário nosso estava sonolento porque passou a noite muito mal e acabou colocando a mão dentro de uma máquina que girava e cortava e ele apareceu lá com a mão toda sangrando e gritando, né? O José Siqueira deu um atendimento para ele, correu com ele para o hospital, graças a Deus não era nada mais grave, não perdeu nenhum dedo, nada, mas foi um susto. Foi uma pressão que gerou um estresse, né? A gente às vezes tem problemas, né, com os nossos equipamentos. Algumas semanas atrás, o nosso caminhão fundiu o motor. O óleo vazou, o motorista não chegou a ver a tempo, que a luz acendeu e pronto. Prejuízo enorme, porque tivemos que trocar motor, caixa de câmbio tivemos que trocar, a embreagem tivemos que trocar turbina, bomba de óleo, bomba d'água, um prejuízo enorme. Isso causa um estresse imenso, porque é um valor financeiro que tem que ser aportado ali, uma pressão. Mas como a gente pode administrar esses estresses? Como a gente pode cuidar disso? Eu fiquei pensando em algum personagem bíblico que pudesse ilustrar para nós uma situação de estresse, de pressão, de situação de dificuldade, de sofrimento. Tem muitos, obviamente, né? Se a gente pensar em Abraão, lá quando Deus pede para ele o filho, ou se a gente pensar em Esther, quando aquela situação do povo judeu ia ser sacrificado, ou se a gente pensar em José, ou Paulo e tantos outros. Mas eu pensei especificamente no Jó. Eu não sei se vocês lembram um pouco da história de Jó, é bastante conhecida a história de Jó, e eu queria ler um pedacinho aqui para nós relembrarmos, né? Na terra de Uz, capítulo 1 de Jó, diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam se reunir em banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Um homem íntegro e justo. Muito bem, o homem é rico,
Não sei se ele tem estresse, se ele tem que administrar aí a questão dos gados e das ovelhas e dos camelos e dos funcionários. Eu imagino que ele deve ter uma certa pressão administrativa cotidiana, não é? Mas mesmo assim, com toda essa pressão, ele se apresentava aqui como um homem íntegro e justo. Bom, a situação muda o cenário e um certo dia Deus está lá e os anjos aparecem para se apresentar perante o Senhor. E junto com os anjos aparece também Satanás. E Deus pergunta para ele: Ô Satanás, de onde você vem? Né? E Satanás diz para ele assim: de perambular pela terra e andar por ela. Eu acho que Satanás devia ter uma agência de viagem, porque ele vivia perambulando pela terra lá na segunda ataque contra Jó. Ele também, quando Deus fala com ele vem de perambular pela terra, né? E andar por ela. E disse o Senhor a Satanás: você reparou no meu servo Jó? E Deus fala: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. É Deus falando de Jó. É Deus falando de Jó. E Satanás: será que o Jó não tem razões para te temer? Respondeu Satanás. Será que não é porque você colocou uma cerca ao lado dele, deu família, deu tantos bens? Tira tudo disso dele, tira isso tudo dele para ver se ele não te amaldiçoa. Faz uma aposta com Deus. E Deus fala: tá bom, pode tirar todas as coisas dele, só não fere ele, tá bom? Bom, e acontece o que vocês já sabem: Satanás vai lá e tira tudo, não é? As ovelhas, os carneiros, os camelos, as mulas, e até que um vento forte do deserto vem, derruba as paredes onde os 10 filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas estão reunidos, e mata os filhos. E cada uma dessas notícias vem chegando, cada uma dessas situações vem chegando a Jó por um único sobrevivente da situação. E trazem essa notícia para ele: olha, aconteceu isso, né? Roubaram as ovelhas, mataram todos os chá, eu sobrei para vir dar uma notícia. E aquilo, bamba, é uma pressão sobre Jó. É um estresse sobre Jó. Vem o segundo e avisa a mesma coisa, é uma pressão sobre Jó. Vem o terceiro, avisa a mesma coisa, pressão sobre Jó. Até que o quinto vem e diz: olha, os seus filhos morreram. Estavam em casa e, de repente, veio um vento muito forte, um vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando Jó ouviu isso, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se prostrou com o rosto no chão, na terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Veja só a pressão que esse homem está sofrendo, o estresse que esse homem está sofrendo, o sofrimento que ele está sofrendo, e não porque ele tenha pecado, como os amigos de Jó acham que ele tenha pecado, por isso ele estava sofrendo, mas porque Satanás faz uma aposta com Deus e Deus resolve aceitar a aposta. E não termina por aí. Vocês sabem que no capítulo 2, né, novamente os anjos se chegam a Deus, né? Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, capítulo 2, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E novamente Satanás responde: de perambular pela terra e andar por ela. Gostava de turismo esse Satanás, hein? Pela madrugada. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Poxa, Deus podia também deixar o homem quieto lá, né, coitado? Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Tá vendo, Satanás? Você perdeu a aposta, cara. O Satanás não se conforma e diz: é? Vou fazer outra aposta com o senhor. Pele por pele, respondeu Satanás, e osso por osso. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
Satanás diz assim, toca na carne dele, toca no corpo dele, toca na saúde dele, você vai ver se ele não te amaldiçoa. E o Senhor aceita essa aposta. Pois bem, ele está em suas mãos. Apenas poupe a sua vida. Deus permite que Satanás ataque Jó. E Jó então sai da presença do Senhor e aflige Jó com feridas terríveis, que vão da planta dos pés até a cabeça. E ele tinha falado, inclusive, quando ele fala para Deus, para tocar na carne dos seus ossos. A Bíblia aqui não fala de ossos, mas eu fico imaginando se ali por dentro também Jó não estava sofrendo nos seus ossos, no seu íntimo, na sua carne, na sua parte interna, sabe? E esse homem, ao contrário da primeira vez, que se ajoelha, rasga sua roupa, joga pó na cabeça e diz que nu saiu, não voltará, e bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor o deu, o Senhor tomou, né? Na segunda vez, Jó fica em silêncio. Já não fala mais nada. Imagine você a situação. Ele não fala mais nada, até que a mulher de Jó, foi a única que Deus não levou, nós sabemos por quê, não é? A mulher de Jó diz assim, você ainda se mantém íntegro? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Isso é o que diz a mulher. Aí Jó então responde, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou. Essa é uma situação de extrema tensão, de extremo sofrimento, de extrema dor. Você perder tudo aquilo que aos olhos do mundo é valioso, aos olhos de um ser humano é valioso, os seus bens materiais, os seus recursos financeiros, as suas ovelhas, os seus cabritos, que hoje poderiam ser traduzidos para outros tipos de bens que nós consideramos importantes e valiosos, né? Você perde tudo isso e o pior de tudo, você perde aqueles entes queridos. Ele perde todos os seus bens, ele perde os seus entes queridos, os seus filhos, e afinal ele perde a sua saúde. 3 tipos de problemas graves, né? Bucha, pepino e abacaxi dos grandes, não é? E Jó sofre. Jó pega um caco e se raspa da sola dos pés até a cabeça e fica ali na cinza, sofrendo, até que vem, no 3º capítulo, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, os amigos vêm e ficam com ele 7 dias e sofrem com ele em silêncio durante 7 dias, poderiam ter ficado em silêncio o resto do tempo, até que eles começam a falar, não é? E aqui um parênteses, né? Eu penso que quando alguém está em sofrimento profundo, como era o caso de Jó, se nós realmente queremos dar algum tipo de apoio para essa pessoa, né, como amigo, como irmão, o melhor que nós podemos fazer, em primeiro lugar, é orar por essa pessoa. E em segundo lugar, ficar com ela, ao lado dela, de preferência, em silêncio. Em silêncio. As pessoas precisam de silêncio. Alguém do lado dela que sinta o que ela está sentindo. Chore o que ela está chorando. E não fique falando. Feche parênteses. Muito bem. Quando vem situações de estresse muito fortes sobre a nossa vida, como a gente pode resistir a essas situações de estresse? Talvez você já tenha passado, esteja passando neste momento, no presente, momentos de estresse, né? E o nosso tema de hoje é lançar sobre Deus o nosso presente, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas pressões, as nossas dificuldades no momento de hoje. Como que a gente pode lidar com essas pressões no momento de hoje, no dia de hoje, e lançar realmente sobre Deus? Nós temos que nos preparar. Antes de ir para frente, eu queria indicar para vocês 2 livros sobre Jó. Um é o livro de Jó, que é daquela série Heróis da Fé, do Charles Swindoll, né? Um livro muito legal, muito gostoso de ser lido. Eu já li ele, claro, estou recomendando porque eu li, obviamente, né? E é muito bom, recomendo para você. Se você quiser saber mais sobre Jó, estudar a vida de Jó, um livro ótimo sobre a vida de Jó. Charles Swindoll, Heróis da Fé.
E um outro livro que eu queria recomendar para vocês também, que trata sobre Jó, é do Ricardo Barbosa, o livro Caminhos do Coração. Eu li agora pela segunda vez, para até preparar essa nossa reflexão aqui, Caminhos do Coração, e ele trata sobre quais são os verdadeiros motivos que estão por trás da nossa busca num relacionamento com Deus. A gente se relaciona com Deus porque nós estamos interessados nas bênçãos que Deus pode nos dar, ou nós estamos interessados realmente em ter um relacionamento com Deus porque Ele é Deus, simplesmente, só por isso, independentemente das bênçãos e da nossa situação de vida. Ele faz um questionamento bem profundo aqui. Caminhos do Coração, Ricardo Barbosa, um dos melhores livros que já li na minha vida. Recomendo. Muito bem, indo para frente e pensando um pouco em todas as pressões que a gente sofre, nos estresses que nos abatem durante a nossa vida, no dia a dia, as pressões que estão batendo em você agora, coisas que não te deixam dormir e que te deixam preocupados, que te deixam ansiosos e que te tiram a paz e que te deixam nervoso, irritadiço, angustiado, né? E pode chegar a um nível de pressão tão alta que você pode entrar num colapso, num esgotamento, no que alguns psicólogos chamam aí de burnout, né? Burnout, queimar para fora, aquilo como se queimasse fusível, caísse o disjuntor, a pessoa apaga, fica fora de si, fica totalmente, precisa de um tratamento urgente porque está em burnout. Eu conheço algumas pessoas que entraram em burnout e que tiveram que receber tratamento, até médico, não é? Mas para não chegarmos nessa situação, nós precisamos procurar solucionar isso previamente, porque as situações vão vir. Os problemas vão chegar, estão chegando, estão aí, presentes. Nós estamos passando por problemas, você está passando por problemas, por situações de pressão, por dificuldades, por dor, por sofrimento. Está ou não está? Todos nós passamos por problemas. Como enfrentar isso de maneira que agrade a Deus, de maneira que nos ajude a lançar sobre Deus essas nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, como diz o texto de 1 Pedro 2, capítulo 5, versículo 7. Como? Eu estive pensando em como a gente pode trabalhar isso e me lembrei de um outro livro muito bom que também quero recomendar para vocês, que é do Richard Foster e que se chama Celebração da Disciplina. Eu li esse livro em 2012, não é? De vez em quando eu volto e dou mais uma olhadinha nele. O Richard Foster é muito bom. E esse livro se chama Celebração da Disciplina. E ele fala aqui sobre 12 disciplinas que nós devemos praticar na nossa vida para fortalecer essa nossa estrutura física, emocional, psicológica, espiritual, que está submetida a pressões, a problemas, a dificuldades, a dores no dia a dia. Ele fala de 12 disciplinas importantes que nós devemos praticar, colocar em prática todo dia, como aquele que vai para a academia para fortalecer os seus músculos, as suas pernas, o seu abdômen, para estar forte, para resistir às pressões e às forças que vêm contrárias à nossa força, à nossa resistência, né? E ele fala, então eu vou falar brevemente, porque a gente não tem muito tempo aqui, eu recomendo que você leia o livro, não é? Ele fala sobre 12 disciplinas que nós devemos colocar em prática na nossa vida, eu vou citar aqui rapidamente, e que são importantes que nós coloquemos em prática para nós crescermos e fortalecermos a nossa capacidade de resistência a esses problemas, a esse estresse que nos abate no dia a dia, no presente, que é o nosso caso. Então ele fala, por exemplo, da palavra. É importante, e a gente já sabe, que nós dediquemos tempo à palavra, à leitura da palavra, à reflexão da palavra, memorização da palavra, a Bíblia, não é? Ele fala sobre oração. Obviamente, todo mundo sabe que é muito importante nós dedicarmos tempo à oração, a estarmos em intimidade com Deus, abrindo nosso coração, colocando todas as nossas ansiedades na presença de Deus, as nossas gratidões também, o nosso louvor, intercedendo por outras pessoas, né? Ele trata também sobre o jejum. É importante nós praticarmos o jejum. Não sei se você tem praticado o jejum. Eu, quando era jovem, praticamente toda segunda-feira eu fazia jejum. Aí eu parei de fazer toda segunda-feira porque aquilo virou uma rotina quase que meio sem sentido. Era só eu
De vez em quando faço, mas não dentro dessa... Atualmente eu estou fazendo jejum de cerveja. Já faz quase 2 meses que eu estou em jejum de cerveja. Mas por que eu estou fazendo esse jejum de cerveja? Um amigo meu ficou aqui entubado, um cristão, um irmão aqui vizinho nosso, ficou entubado por 16 dias. E quando ele foi para o hospital e foi entubado, eu me propus, não sei porquê, a fazer jejum de cerveja. Eu falei, eu não vou tomar uma gota de cerveja até o meu amigo, Henrique, ficar 100%. E toda vez, se ele por acaso me bater uma vontade de tomar uma cervejinha, eu não vou tomar cervejinha e vou fazer uma oração por ele. É uma forma de jejum, você deixar de fazer alguma coisa, deixar de se alimentar de alguma coisa ou beber alguma coisa, como também tem o jejum clássico de você ter um dia para parar e se abster do alimento físico, material, para se alimentar espiritualmente em oração, em meditação, não é? Isso é uma das disciplinas importantes que o Richard Foster indica nesse seu livro para fortalecer a nossa estrutura emocional, espiritual e resistirmos às pressões, ao estresse do dia a dia. Outra disciplina, e isso está dentro da categoria de disciplinas internas, ele separa em 3 categorias: as disciplinas internas, as disciplinas externas e as disciplinas conjuntas, né? Que nós devemos fazer coletivamente. As disciplinas internas, então, são a leitura da palavra, a oração, o jejum e o estudo. O estudo da palavra, não só da Bíblia, mas de comentários bíblicos, estudar mesmo a Bíblia, aprender a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo, conhecê-los a fundo, tê-los na ponta da língua, tê-lo memorizado. Em situações de estresse, a gente vai precisar da palavra, com situações de problema, nós vamos precisar de sabedoria divina, não é? E é importante que a gente estude a Bíblia. Então, essas 4 disciplinas dentro da categoria de disciplinas internas. Na categoria de disciplinas externas, ele coloca a simplicidade de vida. A simplicidade de vida, de nós buscarmos ter uma vida simples, sem tanto luxo, sem tantos bens materiais, sem tanta preocupação com dinheiro, com a matéria, com os prazeres que este mundo oferece. Ele tem até um livro, o Richard Foster, que ele também muito bom, que trata só sobre simplicidade de vida. Como nós termos uma vida de cristãos vivendo de maneira simples, sem tantas complicações, sem tantas preocupações pelas coisas do mundo, sabe? Mais conectados com as coisas de Deus, simplicidade de vida. A gente não precisa de muito para viver, né? Esses dias eu e a Mari, a gente estava viajando, a gente falou, não precisamos mais que uma bermuda, uma camiseta e umas frutas. Nós não precisamos de tanta preocupação com casa, com carro, com dinheiro. Simplicidade de vida, praticar isso, viver isso. Também recomendo o livro dele, se você quiser procurar, Simplicidade, Richard Foster, muito bom. Outra disciplina que ele recomenda é o retiro, nós termos tempos de soledade, não de solidão, de soledade na presença de Deus, sozinhos, em algum lugar tranquilo, quieto, onde você possa se retirar e ficar sós com Deus, conversar com Ele, ter o seu tempo de leitura, de meditação, de silêncio da alma, não é? Não ter ruídos. Outra prática importante, outra disciplina importante é a submissão. Se a gente ler aqui no texto que nós estamos lendo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, um pouquinho antes do versículo 7, esse texto aqui está dentro do contexto de Pedro escrevendo para os presbíteros daquela região da Turquia que estão passando por muitos sofrimentos e perseguições. Então esse trechinho aqui do capítulo 5, ele está dando uma orientação para os presbíteros e aos jovens, e um pouquinho antes do versículo 7, que é o versículo nosso de hoje, que lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, ele diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então, a terceira disciplina aqui dentro da categoria dos externos, das disciplinas externas, é a submissão. É nós aprendermos a nos submetermos a Deus, a fazermos a vontade de Deus. E isso é mais difícil colocar em prática quando a vontade de Deus é diferente da nossa vontade.
Às vezes nós temos vontade de ter algum tipo de decisão, de atitude, e a vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é que a gente perdoe, a nossa vontade é de vingança. A vontade de Deus é que a gente releve o problema. A nossa vontade é que a gente tenha uma atitude agressiva ou coisas parecidas, não é? Então, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, uma disciplina que tem que ser praticada. Outra disciplina dentro da categoria de externas é o do serviço, é procurar atender às necessidades do próximo, atender a necessidade daquele que está precisando da nossa ajuda, seja emocional, seja material, às vezes só um ouvido, uma oração, né? Ou um aporte de algum tipo de ajuda, não é? Nós precisamos estar dispostos a servir o próximo, a ajudar o próximo, a sermos servos de Deus. E por último, dentro da categoria de disciplinas coletivas, ele fala sobre confissão, nós confessarmos os nossos pecados, isso está bem claro nas Escrituras. Tiago diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, não é? A outra disciplina, a adoração, nós aprendemos a adorar a Deus, a nos colocarmos em completa submissão e contemplação e ficarmos fascinados com Deus. E reconhecer que não existe ninguém maior, melhor, Ele é incomparável. Jesus é incomparável. Não há ninguém que se compare a Ele. A adoração, o derramamento total da nossa alma a essa glória de Deus, reconhecer a glória de Deus. Depois, no caso de pressões, problemas graves, estresse, dificuldades, se você está vendo que você já está entrando em colapso, uma disciplina muito importante, que ele coloca no seu livro aqui dentro das 12 disciplinas, da celebração da disciplina, é procurar ajuda, é procurar uma assessoria, é procurar a ajuda de um amigo de confiança, uma pessoa mais madura, ou procurar ajuda de um mentor espiritual cristão, de um pastor, não é? Ou procurar ajuda de um psicólogo cristão, alguém que possa te ajudar, um profissional que possa te orientar. Eu tive um caso recentemente agora na nossa ex-empresa, que um ex-funcionário nosso me procurou, que ele estava em colapso. Depois de 27 anos de casado, a mulher dele simplesmente resolveu sair de casa. Esse homem, ele não sabe o que faz, ele está perdido. Ele está em colapso. Ele falou: olha, quando chega o fim de semana, me entra uma tristeza tão grande, que eu não sei nem o que eu faço. Essa pessoa está sob risco. Ela precisa ser atendida. Ela precisa de um especialista, de alguém que o ajude, que o oriente. Precisa de um pediatra. Então, nós às vezes precisamos de tratamento. Nós precisamos tratar as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Então não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Essa é uma disciplina importante colocada no livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. E por último, celebração. Nós celebrarmos a glória de Deus, celebrarmos a Deus pelo que Ele é, maravilhoso, pelo privilégio que nós temos de ter um relacionamento com Ele. Não é? Nós temos muitos motivos de celebração. Hoje de manhã eu estava chorando de alegria, porque eu estava tomando meu café e recebi uma foto da minha netinha dormindo. E aquilo parecia um anjo. Eu digo: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu sou o homem mais rico do mundo, eu me considero o homem mais rico do mundo. Olha que espetáculo, não é? E eu chorava de alegria, celebrando a glória de Deus, a bondade de Deus, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é generoso, Deus está preocupado com cada um de nós, com os nossos problemas, com o nosso dia a dia. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, minha irmã. Você pode contar com Deus. Deus está aí com você, querido.
Deus quer te fortalecer. Então é importante nós praticarmos essas disciplinas, a oração, a leitura da palavra, o jejum, o estudo da Bíblia, viver de forma simples, ter simplicidade na vida, termos tempos de retiro, nos submetermos à vontade de Deus, praticarmos o serviço ao nosso próximo, confessarmos os nossos pecados, abrirmos tudo, né? Adorarmos a Deus, buscarmos ajuda e celebrarmos. Praticarmos essas disciplinas para nos fortalecer e para ter mais capacidade de resistir às pressões, desenvolver uma estrutura na nossa vida que seja capaz de resistir melhor às pressões. Deixar Deus nos transformar numa estrutura mais forte, que resista mais às buchas que a vida apresenta, aos pepinos que Deus nos traz e fazem pressão sobre nós, aos abacaxis que aparecem ou a gente mesmo cria. A gente precisa ter uma estrutura para poder resistir a tudo isso, senão nós entramos em colapso. Mas melhor que isso ainda, em vez de a gente ficar criando estrutura que a gente possa aguentar tudo isso, Deus quer que a gente lance sobre Ele todas as nossas ansiedades, as buchas, os pepinos, os abacaxis, tudo que causa estresse e pressão na nossa vida, que a gente lance sobre Ele e nos apoiemos em Deus e confiemos que Ele está nos segurando. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Isso é muito importante, não esquecer nunca. Eu quero terminar aqui o nosso tempo. Eu queria ver se eu reduzir esse tempo, mas o tempo já vi que estourei, né? Contando um fato sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, vocês sabem, foi um gênio, né? Do renascentismo italiano, né? Vivia em Milão, criou obras maravilhosas, né? E uma das obras que ele criou foi a Santa Ceia, né? A última Santa Ceia, né? O The Last Supper, como falam os americanos, né? Aquela pintura da Santa Ceia, que é maravilhosa. Eu até quero ver se colocamos aí o quadrinho da Santa Ceia do Da Vinci. Mas o Da Vinci, quando decidiu pintar a Santa Ceia, ele queria ter modelos de pessoas, de rostos de pessoas, para ele poder pintar as pessoas olhando para o rosto. Era um costume de ter um modelo na sua frente para poder pintar o rosto. Então ele ficou procurando, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus, algum rosto que ele encontrasse, que ele achasse que expressasse a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. E um belo dia ele estava na Catedral de Milão, e lá num canto da catedral, numa daquelas câmeras, ele viu uma pessoa que, para ele, saltou aos olhos e disse: nossa, essa pessoa tem o rosto de Jesus. É esse o Jesus que eu acho que deveria ser esse rosto. E chamou a pessoa e falou: escuta, eu sou pintor, eu queria... Claro, todo mundo conhecia o Da Vinci naquela ocasião. E eu gostaria que você servisse de modelo para a minha pintura da Santa Ceia. Ele aceitou, a pessoa aceitou e foi lá. Então, em 3 dias, Da Vinci pintou Jesus no quadro dele de Santa Ceia, com base no rosto dessa pessoa. E depois ele ficou procurando os outros apóstolos, né? Ele precisava procurar mais 12 apóstolos. Então foi muito fácil, ele encontrou logo um Pedro, logo encontrou um João, logo encontrou um Tiago, um Barnabé, e ele foi pintando, e ele gastou 11 meses para pintar os 11 discípulos, mas ele não encontrava um Judas. Não conseguia encontrar um Judas. Ele procurava por toda Milão, ele andava por Milão, pelas ruas de Milão, analisando cada rosto com que ele cruzava, e ele não encontrava alguém que expressasse para ele, para a alma desse artista, alguém que tivesse o coração, a mente, a expressão de Judas. Não encontrava. Não encontrava, então ele deixou essa obra de lado, e essa obra ficou parada durante 11 anos. 11 anos, porque ele não encontrava um rosto que para ele expressasse o Judas. Até que depois de 11 anos, ele, andando pelas ruas de Milão, ele bateu o olho num rosto e falou: opa, esse é o rosto,
era um olhar amargurado, um olhar triste, um olhar de uma pessoa que vivia estressada, uma pessoa irritadiça, angustiada, uma pessoa que estava mal com ela mesma, uma pessoa que para ele era a expressão do Judas. E ele foi lá e conversou com a pessoa se ele não aceitaria ser o modelo para uma pintura dele. A pessoa aceitou e a pessoa sentou ali e ele começou a pintar. Então o Judas, que era o último, faltava só Judas. Ele começou a pintar e tal, e passava o rosto do Judas para lá e tal. Depois de 2 horas de pintura, esse modelo, essa pessoa, começou a chorar copiosamente, chorava copiosamente. E o Da Vinci falou: aconteceu alguma coisa? Você me desculpe, eu fiz alguma coisa que o ofendeu ou magoou? É só uma pintura, é só arte, não se preocupe. E ele falou: não, mestre, o senhor não fez nada. O senhor não lembra de mim, mestre? Falaram: me desculpe, mas eu não lembro de você. Pois é, mestre, eu sou o mesmo que o senhor usou como modelo quando o senhor pintou Jesus. O mesmo que o senhor usou como modelo quando o senhor pintou Jesus. O que aconteceu com a vida dessa pessoa? O que aconteceu com o rosto dessa pessoa? Será que as pressões do dia a dia, do cotidiano, transformaram essa pessoa assim, numa pessoa amargurada, irritadiça? O que houve com essa pessoa? João Batista nos diz que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos permitir que o Senhor cresça dentro de nós. Que nós deixemos Jesus crescer dentro de nós. Que esta vida, este corpo, esta mente se transforme na corpo, na mente de Cristo. Você sabe que a única Bíblia que as pessoas no mundo leem é a nossa vida. Elas estão olhando para nós. Você, cristão. As pessoas não cristãs estão olhando para você. Se a tua vida fosse um livro, o que as pessoas estariam lendo? Será que elas estariam lendo Cristo? Será que elas estariam lendo Cristo aí na sua vida? O que elas estariam lendo? Nós precisamos de uma versão renovada desta Bíblia que é apresentada. Nós precisamos ser transformados por Deus. Nós precisamos praticar as disciplinas de Deus para fortalecer a nossa estrutura emocional, psicológica, espiritual, crescermos em intimidade com Deus, em santidade com Deus, porque só estando na presença de Deus a gente cresce em santidade. Deixar Deus nos transformar para que este livro reflita a glória de Deus, reflita a luz do Senhor e as pessoas possam ser tocadas, porque mais do que palavras, as pessoas estão atentas ao que elas estão vendo, elas estão atentas ao que estão vendo em você. Então, se você está passando por problemas, por dificuldades, por ansiedades, por estresse, procure colocar em prática essas 12 disciplinas. Se precisar de assistência, assessoria, procure assessoria. Mas busque a Deus, porque o que Ele quer é que a gente lance sobre Ele as nossas ansiedades. E descansemos, porque Ele tem cuidado de nós. Deus nos abençoe. Senhor, obrigado, Deus, porque podemos contar totalmente contigo. O Senhor nos carrega no colo, Pai. Que nós possamos lançar sobre o Senhor todos os nossos problemas, nossas preocupações, nossas ansiedades, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti, Senhor. A descansar em Ti, Senhor. E ter aquela paz que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Que a nossa vida honre o Teu nome, glorifique o Teu nome, Senhor. Que as pessoas possam ver que não existe nada melhor do que ter um relacionamento íntimo contigo, Jesus. Te pedimos em nome desse Jesus que morreu na cruz por nós, Pai. Amém. Passou e o que ainda há de vir, Tu conheces muito bem, Senhor. Cada dos meus anseios, sonhos e necessidades, Tu conheces
sabes do meu amor por ti. Tu sabes de todas as coisas, sabes do meu amor por ti. Sabes do meu amor por ti. Estamos então chegando no fim do nosso tempo de culto. Espero que Deus tenha falado com você. E nós temos alguns avisos antes da gente partir. O primeiro aviso tem a ver com a nossa rotina semanal. Nós seguimos, na quarta-feira temos o âncora com o Elcio, fazendo reflexões sobre a vida de Moisés. Na quarta, às 8 da noite, aqui mesmo no canal do YouTube, você pode acompanhar. E no sábado nós temos o encontro dos jovens, que ocorre no Zoom. Então é um encontro fechado. Se você quiser, se você é jovem, quer participar, você participa da igreja, está querendo, você pode mandar no WhatsApp da igreja uma mensagem pedindo o acesso para participar. Tem sido reflexões bem interessantes sobre Praticando o Reino, um curso que a gente fez já. Quando que foi, né, Morena? Nossa, 2013, 2014. Faz um tempo, hein? Foi, por aí. Mas faz uns bons anos. Era uma equipe, eu, a Morena, tava o Leite, a Su, a Lil, o Tércio e a Priscila. E a gente fez, e agora os jovens estão estudando baseado nesse material da autoridade de Deus nessas esferas da realidade. Está sendo bem legal. Se você quer participar, entre lá. E no domingo, às 5 da tarde, nós temos o encontro com o culto das crianças, aqui também no YouTube. E às 6, o nosso culto aqui marcado. Tá bom? Um outro aviso importante é que amanhã, segunda-feira, nós vamos ter mais um episódio, o penúltimo episódio da série A Primeira Biografia de Jesus, estudando o Evangelho de Marcos. Acompanhe lá sobre os ensinos e as parábolas de Jesus no Evangelho de Marcos. Acompanhe isso. E também um último aviso tem a ver com as ofertas e as doações que foram feitas e ainda serão feitas ao longo da semana para o projeto Próximo Mais Próximo, para ajudar famílias, pessoas aqui da Vila Torres, com a qual a igreja já tem um relacionamento há um tempo, por causa do jiu-jitsu, o projeto Duplo J. Então no próximo fim de semana, essas doações vão ser feitas, vai ter uma recepção, algumas conversas com essas famílias. Então ore para que seja um tempo de realmente dessas pessoas sentirem o cuidado de Deus, mediado por nós, né, como instrumentos dele, mas que também muitas delas talvez tenham um momento de reaproximação com Deus e de confiar que Ele vai estar cuidando dessas famílias. Tá legal? Creio que é isso para hoje. Vamos orar e receber a bênção? Baixe sua cabeça. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que podemos trazer os nossos fardos, os nossos anseios, as nossas limitações também, diante do estresse, diante de esgotamentos. E o Senhor vai ouvir a nossa oração. Que privilégio. Nós queremos te pedir que essa palavra que nós ouvimos e essas músicas venham a calar de forma profunda e que nos acompanhem ao longo dessa semana. Que o Teu Espírito nos auxilie a lembrar e aplicar e praticar tudo que nós ouvimos. Cuida do nosso coração, cuida das nossas emoções também. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Agora baixe sua cabeça, receba essa bênção. Filho e filha de Deus, o Senhor Jesus Cristo te prometeu que o fardo dele, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Portanto, não tome mais do que te foi dado. E este mesmo Jesus, que ele te acompanhe, que ele te fortaleça, que ele te dê discernimento onde dizer sim ou não, para que a sua vida esteja a serviço dele e não dos projetos, das pressões que estão sendo colocadas em cima de você. Vá em paz e fique em paz. Cuide da sua saúde, que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.